Uma outra forma de representação em eletrônica digital que a gente tem é o sistema hexadecimal. Tá? O sistema hexadecimal, ele é para dar uma simplificada quando eu vou precisar ler o binário. Vocês já viram o seguinte, né? Não sei se vocês repararam aqui, mas um número decimal pequeno, às vezes ele vai virando um número com muitos algarismos binários. Então, às vezes fica difícil de eu ler. Né? Se eu tenho um número binário muito grande, como é que eu leio esse número? Então, o sistema hexadecimal, ele é um sistema que ele ajuda a gente a ler números binários muito grandes. Isso é muito útil quando a gente está fazendo programas de computador em linguagem de máquina. Né? Hoje em dia, pouca gente mexe com linguagem de máquina, mas o hexadecimal ele foi a primeira tentativa de dar uma simplificada no binário na hora da gente programar. O que é o sistema hexadecimal? O sistema hexadecimal é um sistema que tem 16 símbolos. Tá? Então, como é que ele é? Ele pega emprestado aqui de 0 até 9 os símbolos do nosso sistema decimal, que são só 10, né? A gente só tem 10 símbolos, e ele acrescenta mais 6 símbolos. Só que esses símbolos, eles não são números, eles são letras. Então, se a gente for contar em hexadecimal, o que seria o equivalente do hexadecimal para o decimal? Ora, a gente começa do zero, o zero hexadecimal é o mesmo do nosso decimal. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui seria 10, né? Eu teria de colocar um número de 2 algarismos decimais para continuar contando. No caso do hexadecimal, eu não preciso de 2 dígitos, eu coloco A. O A corresponderia ao nosso 10, o B corresponderia ao 11, o C corresponderia ao 12, o D corresponderia ao 13, o E ao 14 e o F ao 15. Putz, quero fazer o 16. Cara, acabaram os símbolos hexadecimais. Então, com um algarismo hexadecimal, eu não consigo representar o 16. Então, o que seria o 16? O 16 seria 1, 0 em hexadecimal. Já já vocês vão entender por quê. Tá? Por enquanto, só guarda essa brincadeira aí que a gente fez. Então, agora eu tenho, além dos meus 10 símbolos do sistema decimal, eu tenho mais 6, que são letras, na verdade, que eu utilizo para escrever uma quantidade. É engraçado isso, né? Uma letra vai representar uma quantidade. Como é que funciona? Cada número é um dígito, tá? A gente já viu isso. O dígito mais significativo fica à esquerda, a mesma regra, né? Tanto do decimal quanto do binário. O menos significativo fica à direita. E os pesos também variam conforme a posição. Se eu tenho 16 símbolos, a minha base agora é 16. Quando eu tinha 10 símbolos, a minha base era 10. Quando eu tinha 2 símbolos, a minha base era 2. Então, sistema decimal, base 10, sistema binário, base 2, sistema hexadecimal, base 16. O raciocínio é o mesmo, só que agora eu vou usar 16 como base. Então, por exemplo, ó, o número 23 em hexadecimal, na base 16, quanto é que você corresponderia na base 10? Ué, simples, né? Qual é a posição do 3? A posição do 3 é a posição 0. Qual é a posição do 2? A posição 1. Posição é o lugar mesmo, né? O lugar que ele ocupa na sequência. Se eu tivesse 3 números, aqui seria a posição 3, posição 4 e assim por diante. E aí o que eu faço? Eu pego 3 vezes a base. Quem que é a base? A base é 16, elevado à posição. Qual a posição que ele ocupa? Posição 0. Por isso que já estava 1 aqui, né? Porque 16 elevado a 0 dá 1. Então, foi por isso que fica 3 vezes 1, que é 16 elevado a 0. E o 2? Vai ficar 2 vezes 16 elevado à posição. A posição do 2 é 1. Então, 16 elevado a 1 é 16 mesmo, vezes 2 dá 32. Então, 23 na base 16 vai ser 32 mais 3, vai ser 35 na base 10. Agora, eu tenho certeza que deve ter fritado um pouquinho a cabeça de vocês, mas é isso mesmo, né? Vocês falam assim, nossa, como é que 23 é 35, né?
Eu estou falando 23 aqui por falta de uma outra palavra, né? Porque eu não sei a palavra que eu usaria no hexadecimal. Então, eu estou usando 23. Na verdade, eu deveria usar 23, né? Igual o binário. Eu não poderia falar 23, porque 23 é decimal. Então, se a gente for pensar em termos igual do binário, eu falaria assim, 23 hexadecimal corresponde, aí sim, a 35 no nosso sistema decimal. Então, 23 em hexadecimal é 35 em decimal. Tá? Vocês viram aqui que a base é 16, né, e os pesos de cada posição são na base 16. Então, o que eu preciso guardar? Do mesmo jeito lá que eu tinha no meu binário, né, eu teria de guardar aqui agora 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2, 16 elevado a 3. Então, 16 elevado a 0 é 1, 16 elevado a 1 é 16, 16 a 2 é 256 e 16 ao cubo é 4.096. Isso aqui é o peso de cada uma dessas posições. Então, se eu tivesse o seguinte número em hexadecimal, 23AF, né? Eu vou falar dessa forma porque eu não posso falar que é 23AF, né? É 23AF em hexadecimal. Quanto é que seria isso em decimal? Ora, seria 2 vezes 4.096, mais 3 vezes 256, mais A vezes 16, e o A é 10, então seria 10 vezes 16, mais F vezes 1, e o F é 15. Se eu fizer essa conta toda, somar tudo, eu tenho a conversão de 23AF de hexadecimal para decimal. Tá? Então, é o mesmo raciocínio, agora eu só vou utilizar a base 16, tá? O raciocínio é o mesmo que a gente fez nessas duas aulas, para a base 2 e para a base 10. Então, vocês veem o seguinte, qualquer sistema, quando eu sei a base dele, fica fácil eu entender como é que eu represento o número. Tá? Então, ó, o que eu estava falando para vocês? Números binários longos, normalmente eles são difíceis da gente ler, porque eles são muito grandes, né? Ou da gente escrever. A gente pode até errar, né? É muito fácil você se confundir, omitir, trocar um bit, pular. Então, normalmente, quando eu tenho uma representação de números binários mais longa, eu uso o hexadecimal. E é interessante porque é o seguinte, a gente já vai aprender, mas a conversão de hexadecimal para binário, ela é muito simples, né? Cada dígito hexadecimal representa um número binário de 4 bits. Então, é como se eu conseguisse escrever um número muito grande com um número pequeno. Se para cada dígito hexadecimal eu tenho 4 bits, né, na representação binária, né, o que isso significa? Se eu tiver um número binário de 40 bits, imagina, 40 bits, né, eu consigo representar isso através de um número de 10 algarismos hexadecimais. Ainda é grande, mas já melhorou bastante, né? Se eu tiver um número, por exemplo, de 12 dígitos binários, 12 dígitos binários, hein? Olha só, eu consigo representar isso com 3 letras, com 3 símbolos hexadecimal, né? Porque é só se dividir por 4. Tá? Isso não quer dizer que 12 representa 3, não. Isso aqui é a economia que eu tenho na hora de fazer a representação. Então, vamos ver aqui na tabelinha desde o zero, né? Ó, a relação dos 3 aqui. Ó. Decimal para binário, o 0 é 0 mesmo. Eu vou representar aqui com 4 bits. Então, é 0, 0, 0, 0. Isso é o meu 0 em hexadecimal. 1 em decimal, um decimal em binário é 001, que corresponde a 1 em hexadecimal. E vou contando, né? Então, o 2 é 0010, o 3 é 0011, o 4 é 0100, o 5 é 0101, o 6 é 0110, o 7 é 0111. Então, esses 4 bits binários, eles são representados por 2 em hexadecimal. Eu posso, né, em termos de quantidade, se eu escrever 2 na base 16, é a mesma coisa que escrever 0010 na base 2. Tá? Por isso que eu tenho essa grande economia aí. E do lado de cá, né, seguindo aqui a contagem até 15, né, para vocês entenderem como é que a gente faz essa representação,
Aqui eu estou contando, né? A gente tem lá o 8, que é 1000, corresponde a 8, e assim por diante, até eu chegar no binário. O binário 1111 corresponde a F em hexadecimal. Tá? Nesse momento, parece, né, na cabeça de vocês, pode estar um pouco confuso, mas vocês vão ver como que é simples fazer essa conversão aqui. Uma outra coisa que eu pediria para vocês, se vocês puderem, né, essa tabela de binário de 4 bits, que vai de 0 até 15, essa sequência aqui de contagem, né, como é que eu conto, seria legal vocês também já memorizarem, né? Então, assim, claro que isso é com prática, né? Mas, normalmente, a gente que está com o olho treinado, na hora que você vê que é 1010, já sabe que é 10, né? Quando você vê 1001, já sabe que é 9, você não precisa fazer muita conta, é como se já tivesse gravado na cabeça. Então, assim, não vou pedir para vocês decorarem, e nem vai ter nenhuma prova para vocês fazerem isso, mas o quanto antes vocês conseguirem memorizar, pelo uso mesmo, vai ser mais fácil de vocês progredirem na disciplina. A gente vai utilizar muito essa representação de 4 bits, essa sequência aqui, para fazer mais para frente uma coisa chamada tabela verdade, que significa como é que um circuito digital funciona, quais são as respostas que eu tenho quando eu aplico determinadas entradas, qual é a resposta que o meu circuito digital vai dar. E aí, normalmente, a gente vai ter que colocar todas as combinações possíveis. Então, essa sequência aí é uma sequência que é importante da gente saber como é que ela acontece. Tá? Muito bem. Então, como é que eu conto em hexadecimal? Aqui em binário a gente já viu como é que conta, né? Vamos dar uma relembrada aqui só para... Como é que a gente conta em binário? Vamos começar lá, 0000. Então, 0001. Acabaram os símbolos? Acabou. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que colocar 1 na segunda casa. Eu recomeço os símbolos, 0 e 1. Ah, agora a segunda casa eu já esgotei, ó, já passei por 00 e já passei por 1. Então, eu tenho que colocar agora o 1 na terceira casa. E aí eu recomeço, 00, 01, 10, 1. Putz, acabaram os símbolos da terceira casa, não dá para ir para o 2, né? Eu tenho aqui 4 zeros na terceira casa, 4 uns, então agora tem que ir para a próxima casa. Então tem que transformar esse 0 em 1. Então transformo ele em 1 e aí eu começo a contar de novo. Tá? Então vocês vejam que a coluna da direita é a coluna da esquerda, igualzinho nessa contagem nesses 3 bits, com o quarto bit igual a 1. Então é simples da gente entender essa forma de contar aí, né? Não precisa de muita complicação. Como é que eu conto em hexadecimal? Bom, vamos lá. Vamos imaginar um número de 2, eu estou com 2 dígitos hexadecimais. Então, como é que eu começo? Ah, simples, igual ao decimal. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06. Aqui eu estou com 2 dígitos hexadecimais, tá? 07, 08, 09. Putz, em decimal seria 10, né? Mas como a hexadecimal tem mais símbolos, então eu não preciso mudar o 0, posso continuar com ele. Então vai ficar 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F. Então, no decimal, aqui eu já teria de pegar o próximo algarismo, né? Porque já tinha esgotado os símbolos, que isso até 9, eu já teria de começar do 0 de novo, mas com 1 na frente, que seria o 10. No hexadecimal não precisa, eu posso continuar, 0A. O A está representando o que seria 10 no decimal. Então a gente chegou aqui no que seria o 15 decimal, né? E se a gente quisesse ir além do 0F, representar o 16? Olha, nesse dígito menos significativo, eu esgotei os símbolos, eu já usei de 0 até F. Então eu faço igual no decimal. Aqui eu já tinha esgotado até 9, o que eu tive de fazer? Eu tive de colocar na segunda casa modal, colocar o próximo algarismo, que seria 1, e aí eu começo de novo. Então, no hexadecimal é a mesma coisa. Agora eu vou colocar 1 aqui e começar de novo, né? Vocês vejam que o menos significativo é igualzinho em cima. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Estou olhando só o menos significativo. 7, 8, 9, A e assim por diante. E o mais significativo é 1. Então, como é que eu continuo contando? 0F, 10, 11, 12, 13, 14, lá.
um A, um B, um C, um D, um E, um F. Qual que é o número que eu começo aqui, ó, depois do um F? Um F aqui já seria o 30, né? Na verdade, aqui é 0 até 15, 16 até 31. Né? Então, aqui seria o 31. Qual que é o número que começa aqui, pessoal? 2, 0, né? Então, eu coloco o mais significativo 2 e começo de novo. Então, seria lá 2, 0, 2, 1, 2, 2, assim por diante. Cheguei no 2F. 3, 0, 3, 1, 3, 2 e assim por diante. Então, toda vez que eu chego no final da minha contagem, eu tenho que colocar o próximo algarismo aqui para poder continuar. Tá? Então, é assim que eu conto em hexadecimal.